A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema trabalho escravo, com a professora universitária Daniela Arruda. Professora Daniela, antes de tudo, muito grato pela sua participação no programa Direito no Ar. E, tradicionalmente, quando o entrevistado vem aqui pela primeira vez, a gente faz questão de fazer uma pergunta de caráter estritamente pessoal, porque certamente a sua história de vida pode e deve influenciar positivamente algumas das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, a primeira pergunta seria essa, professora Daniela: por que a escolha dessa carreira tão linda que é o magistério? Bom, realmente é um prazer, né, estar aqui, agradeço imensamente o convite, e é relevante a pergunta e espero que a resposta também possa contribuir para todos que estão nos ouvindo. O magistério é onde, eu digo muito, é onde eu sinto que posso contribuir para a minha sociedade, né? Então, a gente tem um mundo ao nosso redor, né, hoje, e cada um pode contribuir de alguma forma, e eu percebo que o que eu posso contribuir da melhor forma é ali na minha sala de aula, é ali no dia a dia com os alunos, né, passando o meu conhecimento, que eu digo muito, que só tem sentido, né, se for compartilhado, e a gente também aprende na sala de aula, né. Então, é ali uma troca de conhecimento, de informação, e eu me sinto realmente contribuindo para a nossa sociedade. Então, o magistério, para mim, é a minha profissão. Sempre quando pergunta, né, eu sou advogada, mas também qual a profissão? Eu sempre digo professora, porque é onde eu me sinto realmente completa, é ali, na sala de aula, é o ápice da minha vida profissional, onde eu percebo realmente que faz sentido, onde me enche de esperança, renova. Eu digo muito, posso estar com a cabeça fervilhando, mas a sala de aula é o momento mais completo, assim, da minha vida profissional, é onde eu acredito que começa tudo ali, né, a educação parece uma frase clichê, mas realmente é o que muda as pessoas. Maravilha. Bom, o tema do nosso programa hoje é a questão do trabalho escravo. E na última sexta-feira, porque esse programa, embora esteja sendo gravado, mas ele está indo ao ar hoje, domingo. Então, na última sexta-feira, dia 20 de maio, nós tivemos o lançamento do seu livro, O Estandarte Probatório do Crime de Trabalho Escravo. Uma obra que aborda a relevância da dignidade da pessoa humana como parâmetro tipificador do crime de trabalho escravo no nosso Estado Democrático de Direito. Esse lançamento dia 20, sexta-feira, no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Maranhão. Então, obviamente que o tema da nossa entrevista foi inspirado por esse livro, não é isso, professora Daniela? Sim, sim, é o tema que nos trouxe até aqui. É a oportunidade que eu tenho, né, de estar partilhando esse conhecimento
com o estado do Maranhão. Bom, fale então um pouquinho dessa obra, como é que surgiu a inspiração para ela, como foi esse trabalho árduo de construir esse filho, né, que é um livro, enfim, e qual é assim a temática principal dele? Bom, a inquietação, né, para realizar essa pesquisa veio da nossa sociedade mesmo. Eu acredito muito que o meio de inserção social do ser humano, né, é por meio do trabalho. O ser humano é essencialmente social, isso é inquestionável. E nós só podemos nos incluir de forma digna nessa sociedade por meio do trabalho. É por meio do trabalho que nós podemos acessar o lazer, a moradia, a educação, né? Então, diante dessa necessidade de se inserir socialmente por meio de um trabalho, nós acabamos nos visualizando várias condições de trabalho que não são condições dignas, né? Então, o ser humano aflito, ansioso por essa inserção social, acaba se submetendo a condições de trabalhos que não correspondem a condições de trabalho adequadas, como nós vemos, né, o trabalho escravo. E isso está sendo retratado direto nas redes sociais, né, a Mirante Agora e outros meios de comunicação não deixam passar várias apreensões, vários trabalhadores estão sendo resgatados nas cidades maranhenses, né, como vimos recente em entrevistas, assim como também em outras cidades brasileiras, o maranhense, ele é alvo do foco do trabalho escravo. E isso me inquietou, porque nós vimos que o trabalho é necessário, tão necessário ao ponto do ser humano se submeter a uma situação degradante de trabalho escravo. Né? Então, a ideia de estudar o trabalho escravo nasceu do conceito que eu tenho, trazido pela Organização Internacional do Trabalho, de trabalho digno. Então, esses conceitos foram abordados na obra, né, assim como, por meio dessa obra, a gente pode perceber que o trabalho escravo, ele vai muito mais além do que a simples liberdade de ir e vir. O objetivo da obra é desmistificar essa ideia do trabalho escravo atrelado às correntes, né, aquele trabalho escravo onde você não pode deixar a sua localidade de trabalho. O objetivo da obra é ampliar os horizontes da sociedade. Por quê? Porque o Estado que a gente vive, né, o Estado democrático de direito, ele não entende mais esse trabalho escravo como um trabalho voltado apenas para o fato do trabalhador estar impedido de ir e vir. Ele vai além. O nosso Estado democrático de direito, ele pauta as condições de trabalho diante de condições dignas. Então, o trabalhador, ele é um ser humano, ele tem uma dignidade. Então, para que eu tenha uma condição de trabalho estabelecida, eu tenho que ter um trabalho pautado na dignidade da pessoa humana. E quando eu tenho a ausência dessas condições dignas de trabalho, eu estou inserido em um trabalho, muitas das vezes degradante, que também é considerado um trabalho escravo. Então, o nosso Código Penal brasileiro, ele elenca várias tipificações que enquadram essas espécies, esses tipos, como trabalho escravo. Então, esse é o objetivo da obra, é aproximar o conceito de trabalho escravo da realidade brasileira, maranhense, de forma que a gente esqueça essa realidade vinculada apenas às correntes, ao fato de você estar impedido de ir e vir do seu local de trabalho. Bom, me parece um absurdo, não é, doutora Daniela, que ainda em pleno 2022, ao tempo que a gente vê avanços tecnológicos fantásticos, que a gente ainda tenha esse tipo de situação, né? Pessoas explorando outras pessoas. Uma forma de escravidão moderna, como a senhora está colocando bem, embora desatrelada daquela escravidão tradicional, das correntes, das surras, mas algo talvez até pior pelas circunstâncias, não é isso? Isso mesmo. A coação moral, ela está existente, né, na forma de trabalho escravo, porque o trabalhador, ele, muitas das vezes, ele não vai para esse ambiente de trabalho acorrentado, algemado, ele vai arregimentado.
É a realidade do nosso Brasil, é a realidade do nosso Maranhão, né? Então, o trabalhador está ali no seu ambiente doméstico e aparece uma pessoa lhe prometendo melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né? Melhores condições de existência, e ele, premido por essa necessidade de viver melhor, de poder contribuir para o sustento da sua família, ele se desloca do seu ambiente doméstico para grandes cidades, né, e para canaviais, como é a realidade do Brasil, e nesse deslocamento, a partir do momento que ele já se desloca, já deixa o seu ambiente doméstico, o famoso gato, né, que é quem arregimenta esse trabalhador, ele muitas das vezes já deixa ali um adiantamento, que a gente conhece como abono, né, e já deixa ali um adiantamento para aquela família. Então o trabalhador ele já sai em débito, já sai devendo. Essa é a realidade. E nesse deslocamento, nada é de graça. O custo pela hospedagem, o custo pelo transporte, tudo isso já vai sendo computado, já vai constando como uma dívida do trabalhador, e dia após dia, naquele novo ambiente de trabalho, ele fica impedido ali de deixar aquele ambiente, muitas das vezes, não é por uma questão física, mas é por uma questão moral. Aquele trabalhador, ele tem essa necessidade, ele tem essa honra, que ele deve honrar o seu compromisso. Então, muitos se mantêm naquele local de trabalho para quitar essa dívida. E vira uma dívida infindável. Por quê? Porque para ele se manter naquele ambiente de trabalho, ele precisa adquirir suprimentos básicos de higiene, alimentação, vestuário, e tudo isso é fornecido pelo próprio empregador, que é um sistema de servidão. Então, a manutenção dele dia após dia naquele ambiente de trabalho gera mais dívida e ele nunca consegue quitar essa dívida. Então, a gente tem um sistema de escravidão por uma coação moral. Ele se vê ali obrigado a permanecer. Por quê? Porque ele quer honrar o seu nome, né? Então, é muito comum a gente visualizar esses depoimentos. A única coisa que ele tem a honrar é o nome. Então, ele quer honrar aquele nome. Então, a coação moral ela é muito forte no trabalho escravo, nessa modalidade. Doutora Daniela, nessa pesquisa que a senhora fez sobre esse tema e para poder escrever o seu livro, eu não sei se a senhora abordou só aspectos qualitativos ou também quantitativos, porque a pergunta é a seguinte: a gente tem notado nos últimos 5 anos um aumento desses casos ou uma diminuição desses casos? Bom, o livro foi feito uma pesquisa jurisprudencial no sentido de constatar, né, como é que anda o Poder Judiciário quanto ao julgamento dos crimes de trabalho escravo. Porque nós temos um tipo penal bem analítico, né, bem completo, que descreve ponto a ponto cada conduta que deve ser considerada como trabalho escravo, e por que ainda se tem tanta repetição desse crime, né? Por que a gente ainda tem tanta evidência dia após dia, cada semana uma notícia sobre trabalho escravo, né? Então, a pesquisa que eu fiz, constatei, foi que o Poder Judiciário, ele não exerce a reprimenda como condiz. Ele não aplica, no caso concreto, a legislação penal. Pura e simples, né? O STF, quando ele julga o crime de trabalho escravo, ele entende que as condutas ali vinculadas, elas não devem ser consideradas trabalho escravo, porque não existe essa liberdade de ir e vir cerceada. Então, o Poder Judiciário ele não consegue ser efetivo na reprimenda dessa conduta, mesmo diante de um tipo penal bem específico, o que é inadmissível em tempos onde nós vivemos neoconstitucionalismo, né? Então, em tempos de neoconstitucionalismo, o Poder Judiciário ele não é um mero aplicador da lei, ele deve justamente utilizar o tipo legal para que aquele caso concreto tenha, né, a solução mais efetiva, e efetiva no sentido de se reprimir aquela conduta. Então, hoje, quando nós analisamos os julgamentos do STF, esse foi o objetivo da obra, nós nos deparamos com situações
das mais absurdas, né? Então, o julgador entende que você deve considerar a realidade que estava inserida aquele trabalhador, quase como que, ele era pobre mesmo, na casa dele não tinha nem o que comer, então hoje ele está numa condição de vida igual a que ele morava, né? Então, isso é inadmissível em Estado de Direito, onde nós devemos velar, sim, pela efetivação das políticas públicas necessárias, como acesso a um trabalho digno, e não sendo auferida essa conquista do trabalho digno, não se pode admitir direito a qualquer trabalho. Então, o nosso guardião da Constituição não pode, por meio do seu julgamento, admitir um direito a qualquer trabalho. Ele deve, sim, cumprir o papel dele, porque não é apenas um conselho, é um dever. A prestação jurisdicional efetiva é um dever do nosso judiciário, né? Então, é isso que eu constatei, que o STF deixa muito a desejar em termos de reprimenda efetiva do crime de trabalho escravo, porque ele considera, e aí vem o nome da obra, né, o estandarte probatório, que é de onde o julgador, o legislador, ele deve partir, de onde ele deve ter indícios para definir se aquela conduta é criminosa ou não. E o indício para o crime de trabalho escravo é a dignidade da pessoa humana. Não pode ser considerado de forma alguma a liberdade de ir e vir, né? Então, quando o STF estabelece a liberdade de ir e vir como esse estandarte probatório, ele abandona toda a diretriz de um Estado democrático de direito, abandona a própria tipificação legal do nosso Código Penal, que é bem expressivo quanto ao que é realmente o trabalho escravo. Perfeito. Bom, pelo que a senhora colocou até agora, doutora Daniela, muito bem colocado, diga-se de passagem, a questão do trabalho escravo, ela traz implicações criminais, que foram essas abordadas pela senhora na obra, pelo menos com enfoque no Supremo, que é a última instância da nossa justiça. Tem também as implicações constitucionais pela preservação da dignidade da pessoa humana, que nesse caso é muito mais importante do que o direito de ir e vir, por exemplo. A senhora está colocando isso desde o início da entrevista, mas aí me ocorreu aqui uma dúvida. O trabalho escravo, ele traz repercussões também na esfera trabalhista, ou seja, essa pessoa que está sendo usada como um trabalhador escravo, além dela querer ver o empregador punido criminalmente, ela pode também processá-lo na justiça do trabalho? Sim, o trabalho escravo não retira, né, nenhum dos direitos trabalhistas desse trabalhador, pelo contrário, em regra, o Ministério Público do Trabalho, nessas apreensões, né, nessas verificações recentes, semana passada tivemos uma aqui no nosso estado, o Ministério Público do Trabalho celebrou o termo de ajustamento de conduta, que consistiu no empregador já quitar ali, naquele momento, todas as verbas trabalhistas devidas. Então, ele vai ter direito a 13º, salário, férias, todos os direitos trabalhistas, né? Isso é na esfera trabalhista, e deve ser punido na esfera criminal, de acordo com o nosso Código Penal brasileiro, que ele não tipifica o crime de trabalho escravo, só para deixar registrado. A gente utiliza a expressão, né, condições análogas à escravidão, porque a maioria da doutrina do nosso país entende que formalmente o crime de trabalho escravo foi abolido, né, com a Lei Áurea, nós temos conhecimento, mas eu não utilizo essa expressão por uma posição crítica mesmo, porque eu entendo que a Lei Áurea existiu sim, mas existiu muito mais como uma questão de favorecimento econômico, né? Eu digo muito, ninguém deixou de ser escravo do dia para a noite porque resolveram ficar bonzinho. Não, a sociedade ficou boazinha. Não, porque economicamente não era mais viável se ter escravo, escravo não compra, escravo não é mercado consumidor, precisava se escoar aquela economia, né, precisava se dar movimento para aquela economia, e aí houve essa abolição, né, de forma coletiva, mas eu entendo que por isso, e também porque essa expressão análoga à escravidão parece muito mais uma tentativa de camuflar o que existe de fato, que é um trabalho escravo, do que um termo técnico correto.
Então, eu utilizo a expressão trabalho escravo, mas o nosso código, ele utiliza essa expressão análogas à escravidão e também por isso ele elenca essas diversas formas, né? Então, o fato de existir o trabalho escravo, que é crime nos termos do Código Penal Brasileiro, 149, ele não retira o direito do trabalhador a essas verbas trabalhistas. Perfeito. Doutora Daniela Arruda, professora universitária, advogada, falando sobre trabalho escravo, que é produto da sua pesquisa acadêmica e do seu livro recentemente lançado. Professora Daniela, a conclusão, a senhora já disse, foi de que o Judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, nossa última instância, ela não atua bem nos casos criminais envolvendo o trabalho escravo. O que fazer para mudar essa realidade? Bom, o meu objetivo com a obra, né, é esse, de despertar a sociedade. Eu acredito que cada um de nós também deve ser responsável por essa missão, de propagar a ideia de que o trabalho escravo vai além do que esse simples cerceamento de ir e vir, né? Então, o objetivo da obra é conclamar a sociedade para essa postura. O Estado do Maranhão, ele avança, né, e avançou muito bem, porque ele aderiu a um programa de trabalho escravo nem pensar, foi um dos primeiros, foi o Estado pioneiro a aderir a esse programa de trabalho escravo nem pensar, que é executado pela Secretaria da Educação, onde a ideia de trabalho escravo é disseminada nas escolas, né? Então, as políticas públicas, elas são necessárias. O Brasil avança, o Maranhão segue avançando nessa política. Nós temos hoje também, pelo Ministério do Trabalho, né, que toda hora muda de nome, o estabelecimento da lista suja, que consiste no fato de que aqueles empregadores que ali se utilizaram de trabalho escravo constam naquela lista, sendo impedido de acessar empréstimos em instituições bancárias públicas, né? Então, as políticas públicas, elas são necessárias para que haja, né, essa difusão dessa ideia do trabalho escravo como uma marca que deve ser exterminada da nossa sociedade, né, dessa coisificação do homem, essa ideia de que o homem é um objeto, né? Eu digo muito que, comparado a uma máquina, ele é até pior, porque no trabalho escravo a máquina tem um reparo, mas o escravo, ele é simplesmente descartado e trocado por outro, mais novo, mais capaz, né? Então a gente tem essa coisificação do homem mesmo, que é vedado pelo nosso ordenamento, né, pela nossa condição de ser humano. E essa ideia de propagar é que deve ser difundida para quê? Para que o nosso judiciário enxergue, já que nós, né, não estamos conseguindo ver essa resposta do judiciário, então vamos na contramão. Nós, como sociedade, vamos mudando essa concepção para que isso reflita no Poder Judiciário. Então, a ideia é justamente essa, que o Poder Judiciário se atualize no sentido de que evidencie o óbvio, né? O óbvio que é uma sociedade democrática de direito, onde se deve ser vivido um trabalho digno. Maravilha. Professora Daniela Arruda, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Então, mais uma vez, a gente agradece pela sua participação e agora a senhora vai ter aí alguns minutos para fazer as suas considerações finais e, principalmente, divulgar como é que as pessoas podem ter acesso a seu livro. Registro, né, mais uma vez, o prazer de estar aqui, agradeço a oportunidade. O livro está disponível na editora Lumen Iuris para aquisição, e eu conto realmente com a nossa sociedade maranhense, né, que nós deixemos de ocupar esse espaço como maior fornecedor de mão de obra para o trabalho escravo e realmente sigamos na perspectiva de que nós, como sociedade, devemos velar pelo trabalho digno, porque é o trabalho que move a nossa sociedade, né? O capitalismo, ele é movido pelo trabalho digno. Nós, com um trabalho digno, assegurado, podemos sim ser verdadeiros consumidores, verdadeiros seres humanos inseridos em uma ordem social
onde vamos ter acesso por meio do nosso trabalho a condições dignas de vida. Então nós temos que sempre pensar como o trabalho como aliado do nosso sistema capitalista. Nós nunca podemos pensar que o trabalho digno, pautado numa remuneração justa, 13º, as verbas trabalhistas, como entrave a essa sociedade capitalista. É esse salário, é essa verba trabalhista que move o nosso sistema capitalista, né? Então, nós não temos que pensar o trabalhador como inimigo do sistema capitalista. Ele é o que mantém esse sistema. Então, o meu objetivo é que a sociedade toda se perceba, né, como uma responsável para que o trabalho escravo seja realmente exterminado, em especial do nosso estado do Maranhão. Maravilha, conversamos com a advogada e professora universitária, a doutora Daniela Arruda, sobre trabalho escravo. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Pessoal, voltamos e hoje vamos também tratar sobre um outro acontecimento da história da filosofia, que pelo menos nos relatam que é algo muito interessante, que tem a ver com a filosofia dos cínicos, tá, pessoal? Cínico significa cão, cachorro. E o porquê desse significado? Essa escola filosófica tinha a concepção de que o ser humano deveria viver da maneira mais natural possível, sem nenhum tipo de conforto. Eles tinham uma percepção contrária à convivência social, eles eram contra as determinações sociais, eles apreciavam a ideia de um homem completamente livre, liberto das amarras sociais. Eles tentavam levar isso até as últimas consequências, né, e adotavam, na verdade, uma filosofia não tanto teórica, mas prática, buscavam viver dessa maneira. E uma das maiores referências dessa escola filosófica dos cínicos era Diógenes, né? Diógenes, o cão. Para que vocês tenham ideia, tem uma história muito interessante, que Diógenes, né, andava pelas ruas da Grécia e vivia nas ruas e dormia dentro de um tonel, dentro de um barril. Tá? Ele tinha apenas uma tigela que ele usava para se alimentar. E em certa ocasião, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, estava tendo uma dificuldade com relação à administração do seu reino, e Diógenes deu a resposta para aquele questionamento que Alexandre tinha.
Então Alexandre saiu com a sua comitiva real até o encontro de Diógenes, e quando estava ali de frente a Diógenes, Diógenes que estava ali deitado no chão, perto do seu barril, disse a ele, peça a mim o que você quiser, tá? O que você deseja de mim que eu vou lhe conceder. E Diógenes virou-se para Alexandre e disse o seguinte: devolve-me o sol, saia da minha frente. Só o que eu preciso é ficar aqui no meu lugar, tomando meu banho de sol. E quando Alexandre foi embora com a sua comitiva, todos começaram a rir muito, O homem é um completo louco, o rei, o imperador, veio aqui, ofereceu a ele o que ele quisesse, mesmo assim ele recusou. E Alexandre vinha muito impressionado com aquele acontecimento e disse para sua comitiva: parem de rir, que se eu não tivesse nascido Alexandre, eu queria ter nascido. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? A legislação do trânsito brasileiro é uma legislação boa. Ela está no Código de Trânsito Brasileiro, que foi instituído pela Lei 9.503, do dia 23 de setembro de 1997, e que passou a viger 4 meses depois, exatamente no dia 22 de janeiro de 1998. O Código de Trânsito Brasileiro tem 341 artigos, dividido em 20 capítulos, capítulo da educação, capítulo do cidadão, das infrações, tem 20 dos crimes no trânsito, é um outro capítulo. Então é um código bom, é uma das 20 melhores legislações do mundo, mas que precisa ser cumprido. A lei, para ser boa mesmo, ela tem que ser efetivada. Então, para que a legislação de trânsito brasileiro seja efetivada, é necessário fiscalização com agente de trânsito, fiscalização eletrônica, de maneira que seja cumprido e a gente veja aí os resultados, com menos mortes no trânsito, menos feridos graves, incapacidade permanente, feridos leves, e menos dor e sofrimento para os acidentados e para famílias e suas famílias. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é um código bom, que proíbe beber, que proíbe dirigir, aliás, depois que bebe, proíbe utilizar o celular enquanto está dirigindo, exige que se coloque o cinto de segurança para todas as pessoas que estão dentro do veículo, quer seja o condutor, o carona ou os passageiros do banco traseiro, exige que se cumpra os limites de velocidade, estabelece esses limites de velocidade. Então é uma legislação boa, precisa ser cumprida, mas para ser devidamente cumprida precisa de mais fiscalização e precisa sobretudo de educação, para todos, para os condutores, para os pedestres, assunto esse que a gente tratará logo mais. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das novas regras para o pagamento de precatórios, aqueles títulos que representam dívidas da União, dos estados e dos municípios com pessoas físicas e empresas e que já passaram por decisão final da Justiça. Houve mudanças na correção dos precatórios e no prazo para que os tribunais comuniquem a existência do título aos governos e prefeituras. O mapa anual dos precatórios, organizado pelo CNJ, mostra que juntos, União, estados e municípios deviam, em 2019, 183 bilhões de reais. Em 2021, a dívida pulou para 225 bilhões. A União sozinha responde por quase 25% do total. Estados e municípios são responsáveis pelo restante. Os estados com mais precatórios são São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A Justiça Estadual responde pela maior parte das requisições de pagamento de precatórios. Em seguida, vem a Justiça Federal e a do Trabalho.
O tamanho da dívida, na casa das centenas de bilhões, já indica a dificuldade e o ritmo dos pagamentos. Os credores, muitas vezes, trabalhadores de baixa renda, precisam esperar anos, às vezes décadas, para receber. Do ponto de vista do cidadão que se socorre da justiça, a sentença é quase que um mero detalhe. O que ele quer é receber o dinheiro que a ele é devido. A satisfação da pretensão dele, né, vai se dar quando ele receber o dinheiro, não é nem quando sai a sentença. Então, no mundo ideal, o que deveria haver é sempre o pagamento o mais rapidamente possível. No final do ano passado, o Congresso aprovou 2 emendas constitucionais para regular o assunto. Uma das emendas mudou a data limite para a inclusão dos precatórios nos orçamentos federais, estaduais e municipais. A data foi antecipada de 1º de julho de cada ano para 2 de abril. A outra emenda fixou um índice único de reajuste para os precatórios. Antes eram usados o IPCA, a TR e a Selic ou uma combinação de índices. Agora só vale a Selic, a chamada taxa básica de juros fixada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas a Selic não pode ser aplicada para casos anteriores a 9 de dezembro do ano passado. Para cobrir esta lacuna, o CNJ editou uma resolução que estabelece como referência o IPCAE, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Quando você aplica a taxa Selic, você está aplicando uma taxa que tem correção monetária e juros. Ocorre que o Supremo já tinha decidido, e isso é uma súmula vinculante do Supremo, que entre a data da expedição do precatório, né, que agora passou a ser 2 de abril, até a data do efetivo pagamento, ou seja, de 2 de abril de um ano até a data em que ele for pago no ano seguinte, pode ser até o final do ano seguinte, não pode incidir juros. E não pode incidir porque aí não há mora, não há um débito em aberto. Está simplesmente sendo cumprido o prazo que a Constituição estabelece. Se eu não posso fazer incidir juros, o Conselho entendeu que não é possível aplicar a Selic nesse período, que é o período chamado de período de graça constitucional. Então, para que não ficasse sem nenhum tipo de correção durante esse período em que não é possível aplicar a Selic, porque a Selic tem juros, se optou aqui no âmbito do CNJ por aplicar o IPCAE, que é o índice mais utilizado para medir inflação. Outros pontos das emendas constitucionais que tratam dos precatórios ainda são objeto de estudo de um grupo de trabalho do CNJ que deve apresentar propostas de regulamentação daqui a 2 meses. Os pontos falam, por exemplo, da ordem de preferência para pagamentos e da transformação de precatórios em títulos de crédito. Quando a gente fala de precatório, a gente está falando fundamentalmente de cidadania e de efetividade da jurisdição, de efetividade da justiça. E o trabalho que a gente está realizando agora no âmbito do Fórum Nacional de Precatórios e do grupo de trabalho que foi constituído para regulamentar essas emendas no âmbito do CNJ, é um trabalho destinado fundamentalmente a garantir a efetividade da justiça. O que a gente quer é pegar a situação que foi colocada a partir das 2 emendas constitucionais, a 113 e 114, e conseguir regulamentar de forma que, no menor espaço de tempo possível, a gente consiga fazer valer a decisão judicial. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Márcio Broto de Barros, integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e com o economista e professor licenciado da UNB, Newton Marx. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Márcio. Na reportagem, Márcio, a gente já introduziu a questão, deu alguns elementos que ajudam as pessoas a entender o tema, um tanto árido. Por isso mesmo eu gostaria, já que ele é árido, que você nos ajudasse a entender, a aprofundar um pouco mais. Afinal, o que mudou na regra para o pagamento de precatórios? Como era antes, como ficou agora? Inicialmente, a primeira grande mudança foi com relação aos prazos para expedição do precatórios. Até antes do advento das emendas 112 e 113, as emendas constitucionais, as partes tinham até o dia 1º de julho para expedir precatórios que deveriam ser pagos até o final do exercício seguinte. Com o advento dessas emendas, esse prazo foi reduzido, ou seja, foi antecipado.
As partes têm até o dia 2 de abril de cada ano para fazer a expedição desses precatórios, mas que não há garantia de que esses precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte, considerando aí as mudanças e as limitações que foram colocadas para efeito de pagamento do valor total dos precatórios. Isso ocorre, de acordo com as emendas constitucionais, até 2026, ou seja, é possível que se chegue ao final de 2026 com um estoque enorme de valores a serem pagos e simplesmente se jogou, né, o problema para frente. Essas foram as principais modificações aí, a nosso ver. Newton, houve mudança também no índice de correção, não é isso? Especialmente para quem tem crédito junto ao INSS. O que acontece? O governo tenta fechar, né, o pagamento, né, porque ele se financia. O governo tem que se financiar para pagar esses precatórios. Então, ele capta dinheiro através da dívida pública. É uma forma, vamos dizer assim, mais fácil. O governo tem ou a dívida interna ou a dívida externa. A dívida interna é através de colocação de títulos públicos e a dívida externa, títulos públicos do exterior, só que aí tem variação cambial e etc. e tal. E é uma proporção menor. Então, a proporção maior é a dívida mobiliária interna. Então, se ele capta recursos para ir pagando a taxa Selic, ele quer também, na outra ponta, corrigir os precatórios para a taxa Selic, porque o diferencial vai ser a taxa de juros. E, Márcio, a Selic foi adotada como forma de correção pela emenda constitucional aprovada em dezembro do ano passado. Veio março deste ano e o CNJ editou uma resolução. Como é que isso aconteceu? O que foi que mudou exatamente? O CNJ alterou não apenas isso, mas ele criou também uma espécie de modulação. Ele veio, através do artigo 21A da resolução 448, que alterou a 303, ele veio retroagir e criar uma situação para precatórios expedidos antes da emenda constitucional, ou seja, precatórios expedidos até novembro de 2021, coisa que não existe na própria emenda constitucional. Então, essas são algumas incongruências que a gente verificou, né? A própria OAB verificou isso na regulamentação do CNJ, e nós estamos estudando como esse assunto vai ser levado para discussão no âmbito do Conselho da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. Como assim? O que o Conselho pode fazer? Que tipo de ações ele tomaria? Não, ele pode simplesmente adequar a resolução ao que consta efetivamente na emenda constitucional, porque a emenda simplesmente não faz diferenciação alguma em relação a precatórios expedidos antes e depois. O que o Conselho parece ter feito foi uma espécie de modulação, mas a modulação se faz, né, nos julgamentos, mas não na regulamentação de uma norma constitucional. Então, o Conselho pode ajustar essa resolução ao que está efetivamente no texto constitucional, que é simplesmente não diferenciar entre precatórios expedidos antes e precatórios expedidos depois da emenda. Newton, do ponto de vista de quem tem a receber, o que muda, o que seria diferente se prevalecer, por exemplo, a norma editada naquela resolução do CNJ ou se for alterado? O que muda para quem tem a receber? Bom, se as pessoas imaginarem que as instituições de imposto de renda também são corrigidas pela taxa Selic, tudo que está relacionado com o governo é corrigido pela taxa Selic, assim também como que as pessoas pagam para o governo federal, ele deve não criar nenhum tipo de dificuldade de entendimento, porque é quase que uma isonomia, né? O governo capta recursos para a taxa Selic e deve corrigir pela taxa Selic. Então, fica praticamente, vamos dizer assim, pacificado quando os credores do governo exigiam com que tivesse um tratamento similar ao que o governo cobra do devedor, né? Então, se você tem o credor também se beneficiando da mesma correção que o devedor, então, fora as multas, né? Então, isso, de certa forma, tranquiliza um pouco esse credor.
né? Então eu vejo dessa forma, né? Era uma exigência que muitos faziam, que todas as vezes o governo tinha um tratamento diferenciado para créditos e para débitos. E agora você tem um único fator de correção, que é a taxa Selic. Concordo com o Newton que, de fato, simplifica sob o ponto de vista da dívida pública, né, a adoção da Selic. Mas o fato, e isso é sustentado na ADI 7064, ajuizada aí pela Conselho Federal da Ordem e por outras entidades, instituições, o fato é que há decisões judiciais que têm formas de correção monetária e de juros diferentes da Selic, que muitas vezes são superiores. E essas decisões, elas transitaram em julgado. Então, uma emenda constitucional que vem simplesmente passar por cima do que foi transitado em julgado, ou seja, decidido pelo juízo, ela pode vir a prejudicar os credores em alguns casos. É que nem também, doutor Márcio, eu vejo aqui no Tribunal de Justiça do DF, tem um fator que corrige determinadas demandas judiciais, enfim, que não é necessariamente a taxa Selic, está acima, tem um fator que ele está acima da taxa Selic, entendeu? Porque quando você usa essa correção, uma das partes acaba tendo um problema de sofrer mais. Então, eu não sei como é que o senhor trata isso daí, mas sempre eu, como economista, eu sempre procuro, coisa do Banco Central, né, dos bancos. O banco capta recurso por um valor e empresta por um valor mais alto. Então, tem que ficar... Se por acaso você cria um descasamento, como foi o caso, por exemplo, do governo Sarney, aqueles fundos de compensação de variação salarial, o que dizia? As prestações da casa própria eram corrigidas pelo salário ou pela correção da poupança, o que fosse menor. E aquilo criava um descasamento. Tanto que criou uma chamada moeda podre, que foi justamente o FCVS. Né? Foi um crédito que aquilo ali o governo falou assim, devo, não nego, pago quando puder. Então, tem essa visão. Agora, se já tem uma jurisprudência, já tem uma decisão, é claro que aí tem que ser respeitado isso daí. Agora, do ponto de vista econômico, eu sempre imagino que você tem que ter um tipo de compatibilização. Né? Isonomia, né? Isso, que capta é só nesse sentido. Do ponto de vista econômico até, Newton, vamos dimensionar isso aí. A Selic está em 11,75 ao ano. O outro índice que poderia corrigir, por exemplo, as dívidas, os créditos que as pessoas têm junto ao INSS, seriam na faixa de 7,1%, que é o do INPC-AE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, aquele que se baseia nos preços da indústria. 7,1 para 11,75 é uma diferença bastante significativa para quem tem crédito, não é? Isso na economia, o Plano Real, a gente poder voltar um pouco atrás, o Plano Real ele teve uma ideia brilhante. Quando foi criada a correção monetária, era para evitar com que as pessoas que quisessem poupar falassem assim, eu não vou poupar porque eu já vou perder para a inflação. Então a correção monetária foi instituída para justamente minimizar a perda dos poupadores. Senão não incentivava lá em 64, não haveria incentivo à poupança. Aí depois, com o passar do tempo, a inflação não podia ser controlada porque a correção monetária é como se corresse com a banana na ponta. Você não agarrava a banana, mas também você não deixava ela ficar mais próxima, ela podia ficar naquela distância, podia até te distanciar. Então, essa questão inercial foi resolvida com o Plano Real. Então, hoje nós temos um multi-índices para corrigir, e isso traz esse problema, conforme você falou. Se você for ver o INPC, a metodologia é diferente do IPCA. Então, tem gente que tem financiamento na casa própria para TJLP, também é diferente da taxa Selic, e é diferente da correção da poupança. Então, quando você tem multi-indicadores, multi-reajustadores de preços na economia, isso acaba tendo essa dificuldade. Por isso é que, se por acaso pudesse ter... Porque, por exemplo, taxa Selic é para política monetária, não é para corrigir dívida.
É um instrumento da política monetária, mas é utilizado para corrigir dívidas, para reajustar os valores que tem que ser que os credores têm. Então, tudo isso daí acaba trazendo essas dificuldades. O Brasil sempre foi um inventor dessa jabuticaba, que é uma multiplicidade de índices para reajustar tudo. E aí isso dificulta bastante, né, na economia, porque você sempre vai ver, conforme você falou, a INSS está correção pelo MPC, e aí você tem uma taxa Selic que está quase o dobro, né, desse índice do MPC. O que seria mais importante, né, nisso tudo é o judiciário, inclusive, julgar logo a ADI 7064, de forma a trazer segurança jurídica, principalmente à luz das decisões pretéritas do Supremo, que consideraram parcelamentos de precatórios que não eram tão gravosos quanto as emendas constitucionais 112 e 113, porque, de fato, havia previsibilidade de pagamento. Essa é o que as emendas atuais fazem, é simplesmente postergar esse pagamento para uma data em que você não sabe qual, e que vai jogar esse problema todo para 2026. Então, o que precisa é de uma atuação efetiva do Supremo, um julgamento, se possível, célere, para já trazer aí as claras a regra do jogo, que é justamente as decisões pretéritas do Supremo sobre esses calotes seguidos nos precatórios, e que acabam gerando esses questionamentos, como a questão dos índices. Essas emendas constitucionais seguidas, mexendo nessa sistemática de pagamentos precatórios, acabam influenciando a questão dos índices. Essa ADI a que você se referiu, a ação direta de inconstitucionalidade, foi impetrada por quem no Supremo e em que fase está? Pelo Conselho Federal da OAB e outras entidades, que eu não, são várias entidades, tá? Inclusive aí a Associação dos Magistrados Brasileiros. Ela foi distribuída para a ministra Rosa Weber, está conclusa para a decisão do pedido de liminar. E, Newton, quais as consequências práticas que a gente pode ter diante desses problemas todos? Todas as vezes que a gente vê que tem dívidas elevadas, que o governo, né, tem dívidas elevadas, e se vai ser julgado no Supremo, por exemplo, há um alvoroço muito grande na economia, porque isso cria instabilidade. Os ambientes econômicos precisam de estabilidade. Instabilidade traz o quê? Quando o governo manda um projeto, um projeto de lei de diretriz orçamentária para o Congresso para aprovar, ele tem que levar em consideração tudo, que depois vai virar uma peloa, né, um projeto de lei orçamentária, né, anual, que ele tem que levar em consideração tudo. E quando ele não consegue levar isso para o Congresso, o Congresso fica procurando ver de que forma que vai conseguir o recurso, porque todo orçamento fixa as despesas e estima as receitas. Que receita você tem que estimar com base naquelas despesas que você não sabe, que é uma despesa que tem debaixo do tapete enorme, que é o caso, por exemplo, dos precatórios e outras. Então não se resolve. A dívida que tem de várias pessoas físicas e jurídicas junto ao INSS é uma monstruosa, essa dívida, e não consegue ser recuperada. Isso traz uma instabilidade. E depois vai para julgamento do Supremo, então isso traz uma incerteza muito grande e problemas econômicos, porque os agentes econômicos trabalham com estabilidade das notícias, das informações, e isso daí é muito ruim. Márcio, mesmo que o Supremo julgue imediatamente aquela ação direta de inconstitucionalidade a que você se referiu há pouco, mesmo que ele faça isso, essa talvez não seja a solução definitiva. Qual seria a solução definitiva para a questão dos precatórios no Brasil? Eu sei que essa é uma pergunta desafio, afinal, essa é uma questão que se desenrola aí há anos e anos, ou há décadas até. Então, qual seria a solução definitiva? A questão, né, dos precatórios é uma questão recorrente, e o precatório ele não é uma causa, o precatório é a consequência. Consequência de quê, especificamente? Da prática pelos poderes públicos, os entes federados, de inconstitucionalidades e ilegalidades. Essas práticas reiteradas, né, e isso é um costume brasileiro, um hábito, elas acabam redundando em ações na justiça e que chegam ao seu final, geram ordens de pagamento,
que são os precatórios. Então, o que precisa realmente é o poder público passar a respeitar a Constituição e as leis, de forma a não gerar esses questionamentos, seja por conta de tributos ilegais, inconstitucionais, aumentos de servidores públicos que não foram concedidos à época própria, vantagens, né, dos servidores públicos, e também no campo das desapropriações, né? Então, todas essas questões que são criadas pelo poder público acabam gerando ações judiciais que acabam desaguando nos precatórios. Então, a solução para isso realmente é o poder público respeitar a Constituição e as leis. Isso vai evitar a consequência, que no caso são os precatórios. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Márcio Broto de Barros, integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e a participação também do economista Newton Marques, professor licenciado da UNB, a Universidade de Brasília. Muito obrigado aos dois, então, pela participação na entrevista. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.